boa tarde. Vamos dar um aplauso a Jesus nessa tarde, amém? Vamos lá, mais forte esse aplauso a Jesus. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês novamente. Acho que já faz uns 4 anos que eu não... 3, 4 anos, 2 anos de pandemia, 1 ano para trás, que eu não venho nessa casa maravilhosa. Eu quero dizer que vocês, Onda Dura, vocês são especiais e reais para essa nação. Obrigado por existirem nesse tempo e nessa hora. Essa casa é uma fonte de inspiração para muitos e muitos nessa nação e também muitos fora dessa nação. E ainda é só o começo, vocês estão entrando em campo agora. É agora que a coisa começa. Minha oração é que Deus alargue a tenda de vocês e que vocês alcancem os lugares inalcançáveis ainda. Que realmente Deus dê força e fé para vocês para o próximo passo. Que realmente a visão do Senhor, a visão do reino de Deus alcance o coração de vocês. Obrigado, Lipão, meu amigo Lari, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu quero dizer que vocês têm um pastor excepcional, e é de verdade. Vocês têm pastores maravilhosos. Eu, nos últimos 15, 20 anos, eu tenho 44 anos, nos últimos 15, 20 anos eu viajei o Brasil de uma maneira incansável. Nos últimos 3 anos e meio voltei para dentro da igreja local em Brasília. 4 anos eu tenho pastoreado uma igreja local em Brasília. Eu comecei a pastorear depois que meu pai desacelerou. Eu assumi essa igreja em uma transição. Mas nos últimos anos que eu viajei o Brasil, eu tenho percebido a carência de líderes maduros, fortes e bem fundamentados biblicamente. E essa casa tem a honra de ter pastores, líderes, tem uma liderança a partir deles dessa maneira. Então, vamos dar uma pausa ao Senhor pela vida da liderança dessa casa. Amém. Hoje eu estou aqui com a minha esposa Mara. Eu estava dando um workshop aqui de manhã, errei a idade de casamento, então prometo não errar agora, para não causar problemas duradouros no casamento. Eu estou casado há 17 anos, 18 anos quando errei. 18 anos com a mesma mulher. Vamos lá, hoje em dia tem que falar dessa maneira, 26 anos juntos, nós namoramos 6 anos, guardamos a nossa pureza e casamos. E estamos há 18 anos casados, temos 3 filhos, 3 furacões. Oficialmente eu tenho um adolescente em casa. Ore por mim. E eu trago um abraço da nossa igreja em Brasília, da IR, a nossa igreja. Eu trago um abraço do Nova Geração para vocês. Obrigado por me receber aqui essa tarde. Vamos lá? Queria que você pegasse a tua Bíblia e abrisse comigo no Evangelho de João, capítulo 17. A partir do versículo 20. Queria que você ficasse em pé para nós lermos a palavra, por favor. Diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creiam que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Pai, essa é a tua palavra, o Senhor vela para cumpri-la. Eu abençoo esse povo que está sentado aqui, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais e online. No nome de Jesus, que todos sejam alcançados pela Tua palavra, que ela penetre em nosso coração e ache uma terra fértil em nossos corações. Por isso eu abençoo esse povo e também o pregador. Amém. Você pode sentar. Olha só, esse texto ele está falando sobre uma visibilidade para o mundo da sua igreja e de quem é o Senhor.
Sabe, a Bíblia está dizendo claramente que no dia que nós fomos de alguma maneira Cristo será conhecido no mundo. Grande parte da revelação do Senhor Jesus para o mundo está nesse processo real de unidade. Por isso eu quero que você faça algo. Eu queria que você levantasse comigo o teu indicador. Levanta comigo o teu indicador. Levanta bem alto assim o teu indicador. O indicador. O indicador. Presta atenção. Mais forte do que você escuta é o que você vê. Mais forte do que você está escutando é o que você está enxergando. Nós temos que parar de falarmos de unidade e começarmos a vivermos unidade. Nós temos que pararmos de não ficarmos apenas no discurso da unidade ou discurso de um evangelho poderoso e começarmos a vivermos esse evangelho poderoso. Amém? Porque o mundo não está replicando ou não está interessado apenas na nossa mensagem. O mundo está interessado na nossa vivência, na manifestação real, palpável e mensurável do reino de Deus agora. Isso não está ligado apenas a um discurso, está ligado a uma visibilidade. Então, muito mais forte do que falamos é o que nós estamos vivendo. Nossa espiritualidade não pode ser só em palavras. Nossa espiritualidade tem que ser mensurada de uma maneira visível. Hebreus capítulo 11 diz que tudo que é visível veio do invisível. Por mais que a igreja pregue a mensagem correta, por mais que a gente grite ao mundo a mensagem do evangelho do Cristo morto e ressurreto dos mortos, de alguma maneira isso precisa ser visível através das nossas atitudes. E a parte fundamental dessa mensagem talvez esteja num corpo unido em torno de um propósito, que é a pregação do evangelho a todas as nações. O problema é que muitas vezes o nosso cristianismo, ele não tem conseguido ler o mundo espiritual, as verdades espirituais ou as verdades bíblicas e transicionar essas verdades bíblicas de uma maneira mensurável, verdadeira e palpável. Nós temos muitas vezes como igreja nos tornado reativos a tantas pautas que o mundo tem trazido como fundamentos de verdade. E existe um poder, sim, existe uma parte dessa que é real para essa reatividade, para essa posição contrária. Mas existe uma outra parte do evangelho, que é esse evangelho que se fez carne, desse Deus que nos upou ser como tal, mas antes disso tomou a forma de servo e se submeteu à morte de cruz. Aquilo que não era acessível se tornou acessível. O verbo se fez carne, aquilo que era invisível se tornou visível. E eu acredito que Deus agora como igreja, Deus está nos chamando agora como igreja para trazer essa visibilidade real do reino de Deus através da unidade do corpo. Amém? O texto está dizendo que se nós nos tornarmos de alguma maneira Cristo será conhecido. Por isso nós temos que abraçar as leis espirituais como algo real, visível. Só que muitas vezes nós temos tratado as leis espirituais apenas num campo muito distante de nós. Você quer ver algo? Esse púlpito, ele é concreto ou abstrato? Concreto ou abstrato? Esse copo, ele é concreto ou abstrato? Esse celular, ele é concreto ou abstrato? E o seu espírito, ele é concreto ou abstrato? Quanto tempo você acha que vai durar esse púlpito? Talvez a próxima queda. Esse copo, a mesma coisa. Esse iPhone, até a Apple lançar um novo. Mas quanto tempo vai durar o teu espírito? Quanto tempo? Para sempre. Sabe, nós estamos misturando coisas como concretas e abstratas apenas pela materialidade delas. Mas eu digo para você, se nós começarmos a tratarmos as leis espirituais como algo concreto, provavelmente nós teremos um cristianismo muito mais real, mensurável, palpável e visível diante de uma sociedade quebrada. Porque Deus nos chamou como igreja, e na verdade a única instituição no mundo que Deus chamou para dar moralidade à terra é a própria igreja. E se nós não temos enxergado os princípios ou as leis espirituais, ou as verdades espirituais e até o próprio Espírito como algo palpável, mensurável, talvez nosso cristianismo se torne
muito mais etéreo do que palpável. E como então nós podemos trazer de uma maneira palpável esse cristianismo aos nossos dias, em que o mundo possa olhar e dizer: ali está uma imagem de um Deus? Certamente através da unidade. O texto está dizendo, o próprio Senhor está orando, essa oração sacerdotal de Jesus, Ele está dizendo que isso seja visível, e quando isso se tornar visível, eu serei conhecido. Eu acredito que o início disso, o início desse movimento, de nós nos tornarmos um entre nós, e um com o Pai, em Cristo, começa em Atos capítulo 2, eu queria que você abrisse comigo em Atos capítulo 2, e eu quero trazer um fundamento de como nós podemos trazer essa verdade espiritual de uma maneira visível, mensurável e palpável em nossos dias, amém? Atos capítulo 2, Atos capítulo 2 tem algumas lições aqui que vão nos ajudar a caminhar para esse lugar. Quantos aqui querem se tornar ou ver um cristianismo prático, mensurável, palpável e visível, abalando a história dessa nação? Atos capítulo 2, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, acho que tem aqui uns 2 semanas que nós comemoramos Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estávamos todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Versículo 5: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônicos, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elemitas, os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia e Ponto e Ásia, e de Frigia e de Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aí residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus, aleluia. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombavam e diziam: estão embriagados. Presta atenção, abra comigo agora no versículo, deixa eu abrir aqui deixa eu abrir minha própria versículo, vai para o versículo 42, versículo 42, do mesmo texto, diz assim, Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unanimemente no templo, partindo o pão de casa em casa e tomando as suas refeições com alegria e gentileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Diga amém. Sabe, nós vemos esse texto, que esse texto é o cumprimento de uma palavra profética de Joel, capítulo 2, a Bíblia, ou melhor, no livro de Joel, que diz que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. Esse texto ele se cumpre agora, em Atos capítulo 2, quando o Espírito desce. Agora o Espírito está caindo naquele lugar, em um cenáculo, o Espírito Santo está descendo, e ali está havendo uma manifestação real e poderosa, de uma maneira tal, que línguas de fogo estão sendo vistas na cabeça de todos eles. Eles estão falando línguas, a língua materna de vários povos. Há algo espiritual acontecendo. Presta atenção, o mover do Espírito é real. O próprio Jesus disse: convém que eu vá,
para que Ele venha. Isso não é uma descentralidade da pessoa de Jesus, isso é um completar da obra de Cristo, ok? Quando Jesus está dizendo, convém que eu vá para que Ele venha, Ele está dizendo, olha, a minha obra vai ser completa na pessoa, na chegada do Espírito Santo. E quando Jesus morre e ressuscita, então depois dessa ressurreição, Ele passa um bocado de dias ensinando os discípulos sobre o Evangelho do Reino, e Ele diz, ficar em Jerusalém até que sejam revestidos do alto. E agora em Atos 2, vem esse revestimento do alto, as palavras proféticas estão se cumprindo sobre a vida daqueles discípulos, eles estão ali no núcleo do cumprimento daquele texto de Joel, o Espírito está sobre eles, línguas de fogo, poder, o derramar do Espírito, estão em Jerusalém, eles estão ali fixos naquela cidade, num lugar que era um epicentro de perseguição naquele exato momento. E depois de toda aquela manifestação, o que você faz depois de toda uma manifestação? Qual é o passo depois de um derramar do Senhor? Qual é o passo depois de um nascimento desse Espírito, ou do derramar desse Espírito, de um homem nascido do Espírito, de um homem cheio do Espírito? O que acontece depois que o Espírito de Deus cai sobre um povo, sobre uma região? O que acontece? Quais são os passos práticos? Os passos práticos é que um modelo de comunidade começa a surgir. Escute, muitas vezes nós ficamos na parte, aspas, mística do Espírito, que é aquela que cai sobre nós, que nos leva a um êxtase, e de verdade eu não sou contra isso, quem me conhece de perto sabe que eu amo esses negócios. Mas existe um passo 2, a partir de uma experiência com o Espírito Santo, amém? Tem muita gente que vem para as nossas reuniões, ou participam de nossos eventos, eles têm um encontro com o Senhor, eles levantam a mão, eles entregam a vida a Jesus, eles voltam o coração, eles nascem novamente, ele tem um novo nascimento, existe uma conversão, o Espírito Santo vem sobre eles, mas e agora? Agora eles precisam se tornar testemunhas de uma comunidade segundo o modelo do céu. O que acontece então? O que acontece é que a descida do Espírito provoca agora um comportamento do Espírito, e o comportamento do Espírito é um modelo de comunidade surgindo que até então não era visível naquela região, que é a partir do versículo 42, olha o que está acontecendo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bem distribuíam seus produtos entre todos, à medida que ninguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unanimemente no templo, em unidade no templo. Então o que acontece? A descida do Espírito é para provocar, para construir um modelo de comunidade em unidade. Um dos aspectos claros de uma comunidade que está se movendo pelo Espírito, de uma região que está se movendo pela descida do Espírito Santo, é um modelo de comunidade sendo formada, palpável, mensurável, visível. Você está comigo? Para quê? Para que depois disso se tornem testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que está acontecendo aqui então? O Espírito Santo está descendo para formar uma comunidade, para estabelecer um funcionamento de uma comunidade. Como eu sei que uma comunidade está cheia do Espírito? Por alguns valores e princípios que o próprio Espírito estabelece, implementa e gera no comportamento de um povo. E que tipo de comportamento seriam esses? Eu queria enumerar alguns para vocês. Primeiro, a Bíblia fala que eles perseveravam na doutrina. Diga, quando o Espírito Santo vem sobre um lugar, vem sobre um povo, eles perseveram na doutrina. Primeira característica de um povo cheio do Espírito Santo é que eles perseveram na doutrina. Quantos aqui querem ser cheios do Senhor para impactar esse mundo? Diga amém. A comunidade agora se torna um modelo de perseverança na doutrina. A perseverança implica em continuidade daquilo que o Senhor fez.
é permanecer na doutrina, na palavra, no ensino, é permanecer sobre aquilo que foi recebido. E talvez isso seja uma das grandes chaves para a nossa geração, porque a nossa geração é muito boa de arrancada, a nossa geração é muito boa de experiências, mas a nossa geração precisa aprender o poder da perseverança na doutrina, de perseverar na palavra. Uma das expressões reais de um homem cheio do Espírito Santo é a perseverança na doutrina apostólica, que segundo Paulo em 1 Coríntios 15, seria Cristo morto e ressurreto dos mortos. Perseverar na crença de um Cristo que morreu, de um Deus que se fez homem, morreu, mas ressuscitou. Olha o que diz o texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Irmãos, venho lembrá-los do evangelho que foi anunciado, ao qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se tivesse a palavra ao qual volutei o pregue, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos vossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as próprias Escrituras. E apareceu a Cefas e aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, os quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Escute, Deus nos chamou para uma perseverança. Como nós sabemos que um homem foi cheio do Espírito Santo no domingo, da maneira que ele vive na segunda, da maneira que ele lida com os dilemas ou com as propostas na segunda. Uma comunidade está sendo formada na sã doutrina de Cristo, do Cristo morto e ressurreto, pelo comportamento diante dos dilemas da vida na segunda, na terça, pelas suas escolhas ao Senhor. Escuta o que eu vou te dizer. O diabo não precisa tirar Jesus do páreo. Ele só precisa botar ele em segundo lugar nas nossas vidas. Ser no segundo é a mesma coisa de que tirar Jesus do páreo. Jesus tem que ser o alvo da nossa história, o fundamento da nossa construção de vida, a saúde da nossa doutrina, da nossa construção de criação de filhos, de visão de mundo. O apetite pela palavra, o apetite pelas coisas do reino, o apetite pelo Senhor é um sinal de saúde espiritual de uma igreja. Escute, você tem que ter Jesus em primeiro lugar. Eu vivi uma experiência lá na igreja esse tempo atrás. Nós temos um culto de domingo e a gente estava indo embora. E quando eu estava indo embora, a minha filha virou para mim e falou assim: pai, perdi o celular. Eu não sei você, mas eu tenho uma filha adolescente, e perder o celular para um adolescente é como perder um membro do corpo. Ela estava dizendo para mim: pai, perdi a minha perna. E agora, se perdeu aonde, filha? Perdi dentro da nave, na nave de onde a gente se reúne, do espaço que a gente se reúne. A gente voltou para dentro e começamos a procurar, e tira a cadeira e bota a cadeira, e levanta a cadeira, e tira a cadeira e bota a cadeira, levanta a cadeira e arrasta a cadeira. 30 minutos procurando o celular, quase 40 minutos procurando o celular, a gente não acha o celular. Depois de 30, quase 40 minutos procurando o celular, um menino chega para mim e fala assim: Guga, eu sei onde está o celular da Isabela, minha filha. Eu quase falei assim: irmão, você fala 30 minutos atrás. Eu: aonde está o celular? Ele disse para mim: está com o seu sobrinho Gabriel. Agora eu parei de procurar o celular e fui atrás do Gabriel. Eu estou procurando o Gabriel. Onde é que está o Gabriel? Gabriel. Descobri que ele estava na casa dele. Entrei no carro e estou indo para a casa dele dirigindo. E quando eu estou indo para a casa do Gabriel dirigindo, o Senhor começou a falar comigo. Falei assim: Guga, tem muita gente que está atrás da próxima onda, do próximo feito. Tem muita gente que está atrás da alegria. Tem muita gente que está atrás da libertação do seu filho. Tem muita gente que está atrás do ministério. Mas eu encontrei tudo isso. Eu comprei tudo isso há 2000 anos atrás. Pare de ir atrás de algo e comece a ir atrás de alguém. Escute o que eu vou te dizer. Não é algo, é alguém.
se nós não fundamentarmos a nossa vida em uma pessoa chamada Jesus Cristo, na doutrina do Cristo morto e ressurreto, provavelmente nós nunca teremos uma visibilidade real do Senhor, ou do reino para o mundo. Nós temos pregado em nossas congregações: venham, cheguem, e Ele tem o poder de fazer. Sim, Ele tem o poder de fazer, mas nós não estamos indo pelo poder de fazer, nós estamos indo por causa dEle. Escute, quando Deus tira o povo do Egito, qual era o objetivo de Deus? Levar ele para onde? Você já pensou isso? Para onde? Me ajude, para onde? Canaã, terra prometida. Agora olha o que Moisés diz ao faraó. Olha se era isso mesmo. Deus disse, através de faraó, ou melhor, de Moisés a faraó: deixa meu povo ir para me adorar no deserto. O objetivo não era a terra, o objetivo era o encontro. Porque todas as vezes que você chega numa promessa, antes de um encontro, a promessa se torna mais valiosa do que o encontro. Deus quer te levar para alguém. Deus está te levando para um lugar, que é uma pessoa. Está comigo? Então, todas as vezes que nós estamos fundamentados em uma boa doutrina, isso vai gerar uma manifestação ainda mais profunda e real do Espírito de Deus. Nós não podemos correr atrás das manifestações, mas sim do Senhor, que gera as manifestações. Digo, o meu foco é Cristo. A segunda coisa que o texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Diga, comunhão. Quando o Espírito desce em um lugar, a comunhão é estabelecida. Um dos reflexos da ação do Espírito em um lugar é a unidade, a comunhão sendo estabelecida. Irmãos se encontram, relacionamentos nascem, propósitos são abraçados, uma unidade, uma coalizão começa a ser gerada. Então entenda algo: não é coerente um lugar onde a manifestação do Espírito Santo, onde aconteceu uma manifestação do Espírito Santo, não é coerente haver um ambiente de difamação entre irmãos. Quando nós estamos vivendo um derramar do Espírito, as nossas palavras e declarações começam a mudar entre um e outro. Um homem cheio do Espírito Santo, ele tem palavras que movem a vida de outros. Eu decidi viver de uma maneira na minha vida. Eu decidi viver tentando achar o rei que está no coração das pessoas e não o mendigo que vive nelas. Eu tenho duas escolhas: chamar o mendigo ou o rei para fora. Quando eu olho para alguém, eu posso chamar o mendigo e o rei, e eu tenho que escolher se eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou enxergando além daquilo que minha vista está me mostrando. Vamos lá, gente, pega a tua Bíblia aí. Se você arrancar todas as páginas da Bíblia aí, desse livro que está na tua mão, de homens que mataram outros homens, o que você arrancaria? Provavelmente o Pentateuco foi embora. Depois os Salmos de Davi também, e as cartas de Paulo também iriam para algum lugar. Mas Deus não enxergava um assassino, Deus enxergava um apóstolo. Eu não estou desconsiderando a vida ou a prática errada. Eu estou dizendo que muitas vezes nós estamos enxergando só o hoje, e Deus está enxergando o amanhã. Muitas vezes a comunidade está sendo quebrada, porque nós estamos enxergando o aparente, e não a promessa, e não aquilo que Deus viu sobre aquela pessoa. Quando você enxerga alguém segundo a imagem do céu, quando você enxerga alguém segundo a verdade de Deus para ela, o design original, você começa a gerar unidade no meio. Eu quero me arriscar em algo. Isaías capítulo 6 conta a história de um homem da terra que foi para o céu. E ele chega diante do céu, e ele diz: ai de mim que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e moro em meio a um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Ele viu o rei, e ele entendeu a sua condição. Todas as vezes que nós estamos diante da verdade de Deus, nós entendemos a nossa condição. Escute, isso é um efeito da palavra sobre nós. Sabe, nós não lemos a Bíblia, é a Bíblia que nos lê. A gente é acostumado a ler a Bíblia a nosso favor, a gente nunca lê a Bíblia contra nós, né?
batendo na gente, para mudar a gente. Mas olha o que está acontecendo, esse homem da terra está no céu dizendo: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e moro em meio ao povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Versículo seguinte, a Bíblia fala que um anjo pega uma brasa viva da tenaz, toca nos lábios dele, e o outro seguinte diz o seguinte, que os anjos diziam uns aos outros, diga uns aos outros: santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da glória de Deus. E o texto diz que a glória do Senhor enchia um templo, os umbrais das portas se moviam. Olha que interessante, os anjos não estão dizendo a Deus, eles estão declarando uns aos outros a glória de Deus, a grandeza de Deus, e isso trouxe um nível de enchimento da presença de Deus no templo. Talvez isso seja uma chave para a gente. A maneira como nós estamos declarando Deus uns sobre os outros está influenciando a atmosfera de um lugar. É hora de nós enxergarmos o Rei, para que a comunidade, na vida das pessoas, para que uma comunidade seja estabelecida. Amém? E muitas vezes isso parte de um princípio, de um sacrifício, para gerar unidade. Diga, não existe comunhão sem sacrifício. É impossível uma unidade sem algo a perder, ou se não deixar algo morrer em mim. O tanto de mim que existe dentro da Mara, que é minha esposa, foi o tanto que ela deixou morrer dentro dela, para que eu nascesse dentro dela. O tanto que existe dela dentro de mim, foi o tanto que eu deixei morrer dentro de mim, para que ela nascesse dentro de mim. Então o meu sacrifício pessoal, o meu processo de morte, que foi o mesmo processo da construção, ou melhor, de Deus fazendo Eva. Deus adormeceu. Jesus sempre falava, não, ela não está morta, ela está dormindo. Esse processo de adormecimento, nasce alguém, gera uma comunhão. O que eu quero propor para você é o seguinte, que todas as vezes que existe algo morrendo dentro de mim, para uma comunidade nascer, na verdade não está morrendo, está frutificando. Faz sentido? Então Deus nos chamou para andar uma vida de um sacrifício em prol de uma comunidade. Não existe uma comunidade sadia sem sacrifício pessoal. Deixa eu te explicar isso. Você conhece o Salmo 23? O Salmo de 23 começa dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar, repousar em verdes pastos. Ele refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, águas tranquilas, águas tranquilas, depois veredas de justiça. O que eu quero propor para vocês aqui, pensa comigo. Ele está dizendo, ele é um pastor, eu sou uma ovelha, e eu deito em verdes pastos. Então, o que uma ovelha faz? Ela deita em verdes pastos. Agora, pasto para a ovelha é comida. Quem come deitado? Vamos lá, quem come deitado? Diga, bebê. Bebê come deitado. Então no início da tua vida cristã, você é um bebezinho. Você se converte, você é uma ovelha, você tem um pastor, águas tranquilas, tudo maravilhoso. Você ora e as coisas acontecem. Você está vivendo aquele pastos verdejantes, águas mansas. Aí Deus começa a te levar agora para onde? Para uma vereda de justiça. Ele começa a ensinar o que é certo e o que é errado. Depois ele começa a preparar uma mesa diante dos inimigos. Você começa a sentar com pessoas diferentes, que não são iguais a você. Ele unge a tua cabeça com óleo. Agora, o que eu quero propor é isso. No final do texto diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei, diga habitarei, na casa do Senhor. Então tá, o que faz uma ovelha vir para dentro de casa? O que tira? Ninguém aqui, eu acho que tem uma ovelha como pet, né? Pet. Vem ovelhinha, Dolly. Não, o que traz uma ovelha para dentro de casa? Uma ovelha vem para dentro de casa quando ela vira comida. O que traz uma ovelha para dentro de casa? Quando ela vira comida. Então você começa como um bebê que deita em comida, mas você começa como uma ovelha, mas você termina como um cordeiro. Você começa como uma ovelha, mas você termina se sacrificando. Você começa recebendo, mas você termina se doando. Então presta atenção, maturidade cristã, o que gera uma comunidade madura cristã, o que gera unidade é sacrifício. Entenda algo, não é o tanto que me beneficia, é o tanto que beneficia o meio. Não está ligado o meu benefício, está ligado ao benefício do meio. O quanto eu estou disposto a me sacrificar para que o meio viva.
Deus está chamando a onda dura para um tempo, Deus está chamando a nossa nação para um tempo de uma unidade tão poderosa, que não é mais aquilo que me beneficia, é aquilo que faz o reino de Deus avançar, e é aquilo que gera uma comunidade forte e madura, e isso só é possível através do sacrifício. Não é o quanto me beneficia, não existe relação saudável sem sacrifício pessoal. Pergunta se todas as manhãs Mara está me amando com todo o amor do coração dela. Tem dia que ela quer me matar, esquartejar e mandar pedaço meu para os 4 cantos da terra e diz: fica lá e não volte. O que vai subir, o que vai ficar, o que vai perseverar e permanecer, o que vai gerar uma comunidade, uma comunhão, é o sacrifício. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 18: o solitário busca seus próprios interesses, se levanta contra a verdadeira sabedoria. Então nós estamos andando num caminho de solidão? Certamente nós estamos buscando os nossos próprios interesses, e estamos se levantando contra a verdadeira sabedoria. Escute, gente, Deus nos chamou para nos sacrificarmos. Quantos aqui querem ter um casamento de sucesso? Não está fora do sacrifício. Quantos aqui querem viver numa comunidade sadia? Não é o quanto você recebe da comunidade, é o quanto você está disposto a sacrificar por ela. As pessoas chegam para mim e falam assim: Guga, cara, eu estou procurando uma igreja, sabe, que eu goste do louvor, que eu goste da palavra, que tem um bom espaço kids. Eu falo, tudo isso é justo, mas eu dizer para você tem que acrescentar algo mais aí. Não é o que você está se beneficiando, é o quanto você está disposto a se entregar para aquele lugar. Eu tenho um filho na fé, ele foi estudar na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, fazer o mestrado dele, e ele encontrou com um amigo meu, que é pastor de uma igreja chamada Bethel, nos Estados Unidos. E quando ele está sentado lá, conversando com ele está dizendo: olha, Cris, eu tenho várias oportunidades. Eu estou aqui, eu estou sentado com o presidente da ONU, eu estou sentado com fulano de tal, Beltrano. Ele está contando todas as possibilidades gigantes que ele tem a partir daquela universidade que ele está. E esse meu amigo está ouvindo, tomando café, está dizendo aham. De repente esse meu amigo, pau, dá um tapa na cabeça dele, diz assim: você tem a mentalidade de pobre, porque você não escolheu a quem servir. Escolha a quem servir. Não troque nenhuma oportunidade por aquele que você decidiu servir. Se sacrifique por ela. Você está comigo? Você está entendendo? E o texto continua dizendo: e no partir nas orações, no partir do pão e nas orações, quando o Espírito Santo desce, nós temos uma mesa formada e orações fundamentadas. O que seria comunhão em oração? É orar pelo que está no coração do outro, e não apenas pelo que está no nosso coração. Compartilhar da dor e sentimentos e anseios do meu irmão. É ter empatia em oração. Tem gente que só ora, Senhor abençoa, mas tem gente que intercede, sente. Está comigo? E o texto continua dizendo: e perseveravam na unidade. Diga unidade, não é uniformidade. Deixa eu explicar isso aqui, e eu caminho para encerrar. Escute, você se lembra o texto de Ezequiel capítulo 37, quando o Deus coloca o profeta no vale dos ossos secos? Você se lembra desse texto? Deus coloca um profeta no vale dos ossos secos, ele pergunta: o que você vê? Ele vê ossos sequíssimos, ele fala: profetiza sobre o vale. E o que acontece então? Você começa a se ouvir um barulho, e esse barulho era o quê? De cada osso tentando achar o seu osso. Depois cada osso achou o seu osso. Então depois o profeta profetiza carne, tendões, depois o espírito. Quantos aqui querem ver um exército de Deus se levantar nessa nossa geração? Um exército unido. Olha como começa o processo. Começa com cada osso tentando achar o seu osso. O que é unidade? Cada osso tentando achar o seu osso. Esse osso aqui estava procurando outro osso igual a esse? Esse osso estava procurando esse osso. E esse osso estava procurando esse outro osso.
Então o osso não estava procurando um osso igual a ele, o osso estava procurando um osso diferente do dele, que trazia agora um complemento a ele, para que houvesse o quê? Movimentos. Quando o osso está procurando o seu osso, o que acontece? Barulho. Diga barulho. Quem suportar o barulho dos diferentes tentando se achar, um dia vai ter um exército. Qual é o problema? Que a gente não gosta do barulho dos diferentes sentados à mesa. A gente quer que todo mundo pense igual, age igual, vista igual, ande igual, e isso não é o reino de Deus. Deus está nos chamando como igreja para suportar o barulho dos diferentes tentando se achar, ao ponto que depois disso um exército se levante. Não, esse cara pensa diferente de mim, pedala Robinho. Não, está muito difícil isso aqui, mas eu digo para você, quando a gente tiver a harmonia dos diferentes, tentando se achar, se a gente suportar o barulho dos diferentes, se a gente não tampar os nossos ouvidos, se a gente não focar na uniformidade, mas na experiência de uma palavra agindo no meio de um vale, nós podemos mudar essa nação através da unidade. Nós podemos ter um exército do Senhor sendo levantado. Eu vou mais fundo. Comunhão não é fruto de uma uniformidade de pensamento, mas de um mesmo espírito. Você já sentou com uma pessoa que pensa diferente de você, mas você diz, cara, o espírito dela, você entende? Ela tem algo, o espírito dela, o espírito que está nela é um espírito. Você está entendendo? Não estou sendo muito místico não, né? Você sente, você está lendo o cara pelo Espírito, ele pensa diferente, mas você sente a humildade, a verdade do reino de Deus nela. Vocês já sentaram com pessoas assim? Isso é belo. O que seria beleza? Você já pensou o que é beleza? Beleza é relativo, né? O que é belo para você talvez seja feio para mim. Mas talvez a definição de beleza seja essa. Imagina assim, você contrata um arquiteto para fazer a tua casa. Olha, eu queria que você fizesse a minha casa, um design de interiores. Aí o cara entrega o projeto. Estava falando isso no workshop de manhã. Aí você entrega o projeto. Aí o projeto é o seguinte: teto rosa, parede rosa, móveis rosa, lustre rosa, televisão rosa. É a casa da Peppa Pig. Aí tudo rosa. Isso é bonito? Não, não é bonito. Se é bonito para você, me perdoa, você é a Barbie. Mas não é bonito. O que seria então bonito? É você conseguir equilibrar as cores, você botar um cinza, uma madeira, conseguir equilibrar os tons. Então o que seria beleza? Beleza é a capacidade de harmonizar os diferentes, ao ponto que tudo colabore para algo. Entenda algo, sabe por que a igreja está feia? Sabe por que tem muitos ambientes feios? Porque nós estamos tentando trazer uma única cor. Chegou a hora de nós unirmos os diferentes em torno de um propósito, revelar a beleza de Cristo às nações. Isso é unidade. Isso é unidade. Diga amém. Unidade não é juntar um povo no mesmo lugar e dizer todo esse povo é assim. Não, presta atenção. Unidade é juntar os diferentes debaixo do mesmo espírito, do mesmo propósito, e depois distribuí-los pelo mundo. Pense comigo. Babel tentou unir um povo em torno de um propósito, que era um propósito errado. Muitas vezes a nossa identidade de algo bem sucedido seria um mesmo lugar cheio de um monte de pessoas, e não a representatividade de um mesmo ser em vários lugares, de um mesmo Deus, dos mesmos princípios, carregando os mesmos valores em vários lugares. O que eu quero propor para você é o seguinte: que nós precisamos entender que quando o Espírito desce sobre uma comunidade, pessoas diferentes conseguem sentar na mesma mesa e compartilhar de pensamentos diferentes debaixo de um mesmo Espírito. Nós estamos vivendo um tempo, gente, de uma polarização absurda.
E nós estamos abraçando ideologias como verdades do reino, mas a ideologia é a secularização dos princípios da fé cristã. Nós temos que abraçar aquilo que é do Espírito, que vai provocar uma perseverança na sã doutrina, que vai nos levar agora a um modelo de comunhão e unidade, no partir do pão e nas orações, na comunhão. Isso só é possível se nós tivermos sobre nós a presença desse Espírito de Deus. Não é pela força do nosso braço, mas é pelo mover do Senhor sobre nós, em nós. E eu quero encerrar com isso. A Bíblia diz que em cada alma havia temor. Um dos significados da palavra temor é reverência ao marido, reverência ao noivo, é você estar em reverência aos princípios e à vontade do Senhor. E o texto continua dizendo: havia prodígios, sinais e maravilhas. Agora a manifestação do poder de Deus está vindo sobre aquele povo, e tinham tudo em comum, e isso era tão real que eles acabaram com a necessidade que havia na igreja. Então, todas as vezes que o Espírito Santo desce, isso é para te gerar um modelo de comunidade. Há uma frase, na verdade é uma declaração dos irmãos moravianos, que John Wesley pulverizou ela, que era o seguinte: nas coisas essenciais, unidade; nas coisas secundárias, tolerância; mas em tudo, o amor. No final de tudo, o que tinha naquela comunidade era o amor. E hoje eu quero orar por vocês, eu quero orar para que o Espírito de Deus venha sobre nós mais uma vez, que o Espírito Santo nos ajude a criar um modelo de comunidade, que seja tão cheia da verdade dos céus, que gere uma perseverança na doutrina, na comunhão, no partir, nas orações, que de alguma maneira, quando o Espírito Santo nos atingir ou cair sobre nós, que a cada encontro com o Senhor, com a sua palavra, com a verdade de quem Ele é, isso provoque em nós um efeito de viver em comunidade. Tem gente que acha que quando o Espírito cai sobre uma pessoa, ele se isola. Não foi isso que aconteceu em Atos 2. O Espírito caiu sobre eles, e eles se tornaram uma comunidade. Se coloque em pé nessa tarde. Feche seus olhos por um instante. Abra suas mãos. Fala: Espírito Santo, venha sobre mim mais uma vez. Me toque, me encha. Fala: Espírito Santo, me ajude a viver em comunidade, a perseverar na doutrina dos apóstolos, na sã doutrina. Me ajude a viver em comunhão com os diferentes. Espírito Santo, eu oro nessa tarde para que o Senhor enche essa casa mais uma vez. Eu oro agora, Espírito Santo, para que todos que entraram aqui hoje sejam cheios da Tua presença. Enche agora, Espírito Santo. Só abra suas mãos e receba esse refresh dos céus. Mais, Senhor. Talvez você viveu frustrado com a igreja pelas feridas do passado. Deus está quebrando isso no seu coração agora. Talvez você está dizendo: a minha visão, e não é a sua visão. José, antes de chegar no sonho dele, ele interpretou o sonho do padeiro, do copeiro, de um rei. Os nossos sonhos estão interligados de alguma maneira. Eu oro agora pela Tua presença enchendo essa casa, Senhor. Encha. Eu vejo frustrações que você teve por relacionamento sendo tiradas da tua vida agora. Enche, Espírito Santo, enche. Senhor, eu oro para que o medo de dar mais um passo para um relacionamento profundo com a igreja, com a comunidade, seja tirado. Sabe, você já se machucou tanto com a igreja, com a comunidade. Você ouviu tantas críticas,
que isso está te impedindo de você viver uma vida plena, mas hoje o Espírito de Deus está vindo sobre você. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Te amamos, Jesus. Santo Espírito, vem, vem, vem Espírito, enche-nos. Espírito Santo está te enchendo. Está sentindo? Eu oro por mais, Senhor, por mais. Queremos comunidades saudáveis, vida saudável, Senhor. Vem Espírito, toca-nos outra vez. Vem Espírito. Sabe, eu ouço esse som dessas cadeias sendo quebradas, dessas correntes se quebrando. Olha só, Deus está te liberando para um novo tempo em vida, em família. Sabe, você teve uma imagem do teu pai destruindo a sua casa pelas bebidas. Você tem uma dificuldade hoje terrível de viver em comunidade, até de caminhar para um casamento. O Senhor está tirando isso de você. Essas imagens antigas estão sendo destruídas. Vamos lá, deixa fluir. Aumenta a tua presença aqui, Espírito Santo. Isso. Está começando. Vem Espírito. Vem Espírito. Jesus, não és o centro de tudo. Existem líderes se levantando aqui hoje para construir comunidades saudáveis. Existe um mover de discipulados saindo dessa casa, de homens que vão construir comunidades saudáveis, aonde a sã doutrina, a perseverança na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, estará de uma maneira real sendo vista por uma cidade. Aumenta a tua presença aqui hoje, Jesus. Eu oro, Senhor, para que todos que entraram nessa conferência, todos que estão assistindo em casa, todos eles sejam cheios para a construção de uma unidade pela fé. Levante suas duas mãos aos céus no final dessa reunião dessa tarde. Comece a adorar Jesus com as suas palavras. Vamos lá, levante sua voz e comece a adorar. Te adoramos, não há outro igual a ti. Vamos lá, adore Jesus. Santo, 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 Santo. Vamos lá, Jesus está aqui, adore Ele.
na sala do trono. Vamos lá, deixa fluir o Espírito de Deus. Mais, Senhor, eu oro por mais a Tua presença, Senhor. Aleluia. Você é um líder que está aqui hoje. Você teve uma quebra de relacionamento no passado. Você sofreu uma traição absurda na tua vida. Você está desistido há um tempo já. Hoje o Senhor está te chamando de volta. Essa casa vai ser uma casa de cura para a tua liderança, para a tua vida. Escuta o que eu vou te dizer. Existe um mover de Deus sendo construído aqui, que é um movimento para restaurar líderes que estão quebrados. Você faz parte do início desse movimento. Não deixe de acreditar que Deus te chamou para a igreja, para uma comunidade. Aleluia, 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 aleluia. E aí, meu amigo, tudo bom? Você foi abençoado com essa pregação? Espero que sim. Nós vivemos dias inesquecíveis de Conferência Onda Dura 2022. E essa é uma das várias mensagens que está ao seu dispor para abençoar e edificar a sua vida. Porém, eu quero te fazer um convite muito especial. Nós estamos a todo vapor preparando a nossa próxima conferência. E você não pode perder essa oportunidade de viver uma imersão de 3 dias intensos na presença de Deus. Eu creio que a tua vida vai ser completamente transformada ao viver essa experiência conosco. Eu quero te fazer esse convite muito especial. Na descrição desse vídeo existe um link para você poder garantir o seu passaporte e dessa forma presenciar junto conosco a manifestação da presença de Deus no nosso meio. Deus te abençoe, até a próxima.